A Massa certamente ferida, machucada com essa eliminação. É claro que o atleticano estava consciente de que a vantagem era muito grande. De qualquer maneira, o atleticano não aceita e não tem que aceitar mesmo uma eliminação por 4-0 para o rival. Agora sim, Daniel Seabra, está muito claro que o Atlético precisa na temporada recuperar-se no Campeonato Brasileiro, é tentar buscar essa Sul-Americana, já respondendo à enquete, acho que sim, mas a virada de chave tem que ser rápida. Afinal de contas, são 4 derrotas consecutivas do Atlético, fazendo todo esse apanhado, 4 jogos sem marcar gol, o que é ainda mais preocupante. Não deu também no Mineirão, assim como já não tinha dado na Arena MRV, e o Atlético está fora, Seabra. Ô, Lélio Gustavo, antes da gente falar um pouco sobre o clássico e sobre o trabalho do Sampaoli, até vou te perguntar sobre o que eu falei no início também, claro. Se na enquete aí, você acha que o Atlético é favorito, tem que focar, tem que buscar, ainda consegue esse título, consegue buscar esse título da Sul-Americana? Vai depender muito do jogo da próxima semana lá em La Paz. Mas jogadores para isso tem, eles precisam, como eu disse, assimilar rapidamente o trabalho do Sampaoli. Então, ele continua sendo um candidato ao título da Copa Sul-Americana, com certeza. Agora, Lélio, então vamos voltar para o clássico, né? Vamos ainda para o rescaldo do clássico, porque nós ainda estamos na sexta-feira. Depois a gente vai falar também que o Galo volta a campo no domingo, 4 horas, Arena MRV contra o Santos, com Neymar e tudo, ou não também. Daqui a pouco o Colombo responde isso aí. Mas, Lélio, você que comentou o jogo ontem, eu até falei aqui, e a turma mandou perguntando aqui, e esse negócio do bando, Lélio, você vai se lembrar? É porque eu falei lá no início do ano que o Cruzeiro era um bando, e realmente era. O Cruzeiro, o início da temporada do Cruzeiro foi uma coisa pavorosa, né? Vamos lembrar aí da eliminação da primeira fase da Copa Sul-Americana e do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro eliminado pelo América, não chegou nem na final. E o Leonardo Jardim, com um trabalho espetacular, conseguiu transformar aquele bando no time que o Cruzeiro tem hoje. E para mim o Atlético hoje é um amontoado de jogadores, de bons jogadores. Eu acho que com esse time que o Atlético tem aí, dava para fazer muito mais, e o trabalho do Cuca para mim até hoje foi praticamente nada. Então o Sampaoli vai ter, muito trabalho. Concorda, Léo? Não, vai ter, mas ontem em vista do que o Atlético não tinha, já foi muito melhor. Sabe? É porque o negócio estava muito feio. Você vai e pega jogadores como o Arana, o próprio Fausto Vera, muita gente falando mal do Fausto Vera, falando, é a escalação do Gabriel Menino na lateral direita. Opa! Gabriel Menino jogou de lateral direito ontem, ô Colombo? Não, meio campista. Tá. Pensei que ele tinha jogado. Quem foi o ala pela direita, inclusive muita gente falando, mas mataram o Coelho. O Coelho também no primeiro jogo não fez nada pela esquerda. Então, você não fez nada lá, também na direita, também não. Mas por outro lado, abriu um corredor bom pelo lado esquerdo para o Arana apoiar. Para mim, quem ficou devendo muito, e até pelo lado direito, que o Cruzeiro cria suas grandes jogadas, né? Quem ficou devendo muito assim, os dois, o Scarpa, o próprio Igor Gomes, participaram muito pouco do jogo, mas a gente já pôde ver o Atlético, né, conseguindo, por mais que pareça que não, o time trocou 503 passes, errou 50, estava errando 80, então já teve uma diminuição. E a gente não vai ver mais chutão da defesa pro ataque. Isso aí no Atlético acabou. Então agora é questão de tempo, melhorar. A gente viu um time um pouco mais, mais organizado dentro de campo. Momento de desorganização que o Atlético teve, os momentos foram 2, Seabra. Depois do primeiro gol do Cruzeiro e depois do segundo. Mas pouco tempo e depois o time deu uma retomada. Claro que também o Cruzeiro, ele não tinha que se expor muito. Mas a estratégia do Leonardo Jardim, eu esperava que fosse rodar a fala dele, ele foi muito claro, nós demos os 2 corredores para o time atacar, porque tínhamos 2 situações, né, de jogos estudados do Sampaoli, principalmente quando ele foi técnico do Flamengo, e o Leonardo Jardim, ele chegou a uma conclusão óbvia e que a gente fala desde os tempos do Cuca. O Atlético vai encontrar dificuldade pelo meio, vai ter que cruzar. E aí, quem é que vai cabecear a bola? Não tem, né? Então, essa é uma grande questão e isso voltou a acontecer ontem. Ô Colombo, o Gabriel Lourenço está falando aqui, Sampaoli facilitou colocar Igor Gomes, Fausto Vera, Gabriel Menino, reclamando também, né? Assim como hoje de manhã
O camarada me parou na rua e falou assim, esse Hulk aí já deu também. Eu falei, gente... Já deu pro Hulk, então deu pra todo mundo. Eu acho que num time organizado o Hulk é outra história, né? São Paulo vai ter trabalho, não vai, Colombo? Bastante trabalho, Seabra. Então, eu mesmo disse aqui durante a semana que a gente viria, sem dúvida nenhuma, um outro Atlético e pra mim, sob o ponto de vista tático, viu. Claro que, obviamente, quando sai um gol aos 5 minutos, o Atlético precisando reverter a vantagem, aí o time entrou como foi muito feliz, inclusive, viu, Seabra, eu acho que o contexto faz passar despercebido, mas foi uma baita entrevista do Sampaoli. Ele foi inclusive, curto, fala dele. Né? Exato, vamos rodar daqui a pouco, mas ele acertou em todos os pontos que ele colocou. Daqui a pouco a gente fala disso. Mas a gente viu um Atlético diferente, taticamente diferente. É com o Alonso ali fazendo a saída em 3, é com o Coelho bem aberto pela direita, foi com a tentativa do Guilherme Arana pela esquerda, um time que manteve a posse de bola, como disse o Lélio Gustavo, mas claro que entre ter uma ideia e praticá-la, colocá-la em prática, Seabra, é muito diferente. Então vai ter muito trabalho, são correções que o time precisa, bola parada principalmente, foi mais uma vez totalmente vilã do Atlético, impediu que conseguisse o Atlético armar qualquer tipo de reação. E aí mistura o contexto, né, Seabra? É o placar desfavorável, é contra o rival, na casa do rival, diante de um rival muito organizado, mas que ele vai ter trabalho, sem dúvida, e ele mesmo na coletiva já identificou pontos que o Atlético precisa urgentemente melhorar, Seabra. E o torcedor, até brinquei isso na semana passada, quando o São Paulo foi anunciado, e a gente viu muita declaração, ainda falei assim, gente, parece que o Atlético está contratando é o São Paulo. Não, porque o cara vai chegar aqui e vai dar um estalo de dedo e vai mudar tudo. Não vai mudar tudo, não é assim. Alguma coisa já deu pra perceber, mas de uma semana pra cá não tem como o cara mudar também da água pro vinho, né? O trabalho do Cuca, pra mim, com todo respeito ao maior técnico da história do Atlético, que eu acho, que é o Cuca, mas esse ano, pra mim, o trabalho dele foi horroroso. É um trabalho sem herança nenhuma, Seabra. Horroroso. Nenhuma herança. O São Paulo pegou um time aí que não é time, né? É um amontoado de jogador e tá tentando organizar, tá tentando colocar a casa em ordem pra ver o que vai acontecer. Vamos ouvir o São Paulo, Colombo? Vamos lá, o Daniel Seabra, porque ele tocou em diversos pontos, né, importantes, e o São Paulo é muito curto nas respostas, ele não tende a falar muito em entrevista coletiva, assim, vai ser certamente em toda essa passagem, essa segunda passagem do São Paulo pelo Atlético, mas logo nas primeiras respostas, viu, Seabra, nas primeiras respostas, ele dá um panorama e diz que o Atlético, o Cruzeiro, na verdade, se aproveitou da vantagem que tinha no placar e, sobretudo, de um nervosismo do Atlético para confirmar essa classificação. É mais ou menos por aí, Sampaoli? Eu acho que el primer gol de pelota detenida nos complicó, nos bajó mucho y a partir de ahí, bueno, el equipo tuvo una posesión muy alta que no fue extremadamente relacionada a situaciones de gol y el rival jugó con el resultado y con nuestra desesperación. Yo creo que en realidad, como digo, si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad de jugar más tiempo el partido en vez de disputarlo, a lo mejor hubiéramos tenido más chances. Extra desesperação, viu, Seabra? Ou seja, com o desespero do Atlético, ele citou também por mais de uma oportunidade a palavra histeria, dizendo que o Atlético ficou muito nervoso, isso ficou claro pelo comportamento dos jogadores, com direito a uma expulsão do Guilherme Arana no final do jogo, mas bem antes disso o Atlético já tinha demonstrado um comportamento psicologicamente abalado, Seabra. E na sequência, o Sampaoli fala sobre o problema mais evidente, problema latente que... de novo, né, fez o Atlético ficar ainda mais distante dessa classificação, nos primeiros minutos de jogo, tomar mais um gol de origem de bola parada, e o Sampaoli responde se ele e a comissão técnica, Seabra, já identificaram esse grande problema, já estão cientes do que o Atlético vai precisar para fazer para corrigir esse problemão, Sampaoli? Nosotros pensamos que es un problema, lo trabajamos. Tratamos de hacer una defensa mixta para tomar por ahí las capacidades, pero evidentemente el rival volvió a encontrar 2 goles de pelota detenida, lo único que pasó en el juego. Después no aconteció mucho porque nosotros tuvimos un alto porcentaje del balón, pero sin quitar demasiado. Pero sí, la bola detenida es un tema que tenemos que trabajar mucho porque indudablemente el equipo tiene un inconveniente bastante serio en el último tiempo para controlar ese aspecto.
É, isso aí, ó, o Sampaoli então que estreou, Lélio, até o André Rodrigues tá falando aqui, ó, o Lélio pediu o Sampaoli, vamos ver até onde vai a paciência dele. Tem que dar um tempo aí agora, né, Lélio? E ele vai ter jogo em cima de jogo, porque a Copa do Brasil, que o Atlético tá eliminado, vai parar, só volta em dezembro. O Atlético vai ter Sul-Americana, Brasileira, primeiro Brasileiro, depois Sul-Americana, depois Brasileiro, depois Sul-Americana. Pouco tempo pra treinar, mas vai ter que se virar, né? E na próxima data FIFA já tem um jogo confirmado, né, Colombo? Isso, contra o Sport, viu, o Lélio Gustavo? Então, Sport e Fortaleza são os adversários atrasados. Contra o Sport já foi confirmado esse jogo para outubro, Lélio. E aí ele deve ter alguns dias ainda pra treinar o time, mas vai ter que ser com o time jogando, viu, Seabra? Não tem jeito, não. O que ele tinha que passar, né, em tempo integral, né, treinamento em 2 períodos, ele passou aí semana passada até segunda-feira, que agora o tempo não vai ajudar. E por isso ele mesmo já falou, cara, com esse número de jogos aí, o elenco todo vai jogar. Não foi isso que ele falou, Colombo? Exatamente, falou que precisa dos jogadores frescos, viu, Lélio? Então ele vai certamente colocar todo mundo para jogar e domingo pode esperar que vai ser outra escalação. Lélio, aí tem até muita gente falando aqui sobre Sampaoli, sobre o Leonardo Brant, acho engraçado, né? O programa começou 5 horas. Fomos até próximo de 5h50 falando do Cruzeiro que se classificou. Aí começa a falar do Atlético, o programa é todo atleticano. É sensacional. É muito bacana. Porque tem blocos de Cruzeiro e Atlético. Lélio Gustavo. Vocês estão cansados de explicar? Deixa eu explicar para a audiência. Já tem 30 anos que eu explico isso. Vai, Colombo. Tempo Esportes, né? O jornal Tempo é um veículo de comunicação de Minas Gerais. Em Minas Gerais existem 3 grandes clubes, América, Atlético e Cruzeiro, e neste momento, pela estrutura definida pelos gestores de Tempo Esportes, ficou definido que parte é do Cruzeiro, parte é do Atlético. Fala um, depois fala de outro, Daniel Seabra. E hoje já falou mais do Cruzeiro, será por quê, né? É porque ele só faz questão de ouvir o que ele quer, pô. Não, ele tá falando que nós somos todos atleticanos, Tá falando que o programa é todo atleticano. Depois a gente conta. Eu torço pro Manchester United. Eu torço pro Dragão de Caratinga, já falei aqui algumas vezes. Então, Colombo é Valério, fechou. É isso aí, abraço, viu? Deixa eu ver o nome do rapaz aqui, o Leonardo Brant, cada figura aqui. Mas, abraço, Leozão. Ô, Colombo, você já quer entrar no jogo contra o Santos ou ainda... temos o Hulk também, isso, né? Vamos falar do Hulk, porque uma das poucas vozes ali que parou, viu, Daniel Seabra? Na zona mista do Atlético, os jogadores passaram reto, o Lianco parou, ou melhor, passou, né, dizendo que não ia falar porque poderia falar bobagem, acabou que foi para as redes sociais e falou bobagem não, né? É uma fala misógina totalmente do Lianco. Falamos muito sobre isso aqui. Né? Exatamente. Então vocês já falaram, né? Imperdoável o que disse o Lianco. Também, é claro, foi alvo da torcida do Cruzeiro, mas um erro não justifica o outro. Isso é desde 1900 e minha avó. Mas o Everson falou, o Gustavo Scarpa também, mas a principal liderança, o Hulk, esse falou um pouco mais. E ele falou, Daniel Seabra, de todo esse contexto, né, de uma eliminatória difícil de digerir essa derrota para o Cruzeiro. Ainda assim, o camisa 7 do Atlético, o capitão, havia até uma mini expectativa para ver quem seria o capitão, se seria o Alonso, o Lianco. Hulk pegou a abraçadeira e depois, na sequência, falou com a imprensa. Fala aí, Hulk. E quando se perde, anda que você fale, vamos levar em consideração, porque a derrota, cara, tu perde, tu tem que baixar a cabeça, continuar trabalhando e pensar sempre em melhorar. Saindo de uma Copa do Brasil, pela importância que tem, é lamentável, contra o nosso maior rival, mas assim, futebol é isso, são 2 equipes, uma tem que sair feliz, a outra sair lamentando, nesse caso somos nós hoje, sair lamentando. É a primeira vez que eu perco pro Cruzeiro, assim, em termos de decisão, em mata-mata, enfim. Mas mereceram. Quanto ao trabalho, né, o Sampaoli acabou de chegar, é um cara que valoriza muito a questão da bola, de ter a bola, de ter intensidade, de trocar passe muito rápido. Então tenho certeza que quando a gente tiver 100% já entendido do que o professor pede, eu tenho certeza que vamos estar muito mais fortes. É um cara que entende muito de bola, é um cara que trabalha muito isso no dia a dia. Eu tenho certeza que vai tirar o melhor de cada um agora e nos próximos jogos vamos estar bem melhor. Se eu tiver aqui mais um dia, mais uma semana, ou mais 5 anos, quando eu estiver em campo eu vou estar sempre dando o meu melhor. Nem sempre as coisas acontecem como a gente quer, mas o que não pode faltar é vontade, é raça, é determinação, porque me identifico muito com esse clube, tenho muito respeito por essa instituição, pela torcida do Galo. Então, perdendo a gente fica triste, mas não pode deixar de lutar até o final.
Isso aí, tá aí o Hulk, ó. E, ô Lélio Gustavo, vamos falar um pouco então, ainda no clássico, né? Vamos falar sobre essas mudanças, surpresas, sei lá se a gente pode chamar de surpresa, porque a gente não sabe nem o que esperar também, né? Não tem como chamar de surpresa. Mas, aliás, Colombo acertou tudo, hein, Colombo? Parabéns, hein? Valeu. Fechou? É verdade. O Colombo deu a escalação. Ele só não acertou o Alexander, porque ele tinha dúvida, ele achava que seriam 3 atacantes. Exatamente. De qualquer faltou. maneira, parabéns. Valeu, Não, Léo. parabéns. Eu vou ficar te devendo o S, por causa do Alexander. Faltou o NS. Custei Parabéns. entender. Parabéns. Pelo amor de Eu Deus. acertei 10 de 11 e o cara tá me cornetando, Luciano. Então, ficou faltando um. Vai ficar faltando uma letra. Tá certo, viu, Lélio? Obrigado pela moral. Ô, Lélio, mas o Sampaoli escalou Gabriel Menino na direita, que a gente até falava muito sobre isso, né? Que Natanael não seria. Teoricamente, depois foi meio campista, né? Ele entrou pra ser lateral direito, mas acabou que não foi, e o Coelho entrou por ali, né? Ele foi o ala, né? O Gabriel Menino foi pro meio de campo, jogando também ao lado do Igor Gomes, que é outro que a gente não sabia, Alexander também, e Fausto Vieira, que aí sim... No meio dos zagueiros, né? No meio dos zagueiros, foi uma surpresa. Você acha que deu certo isso aí, Lélio? Ô Seabra, até no intervalo, quem sai é o Gabriel Menino, mas pra mim quem teria que sair era o Igor Gomes. Eu até falei isso. Mas foi uma tentativa dele de preencher um pouco mais o meio de campo, né? Colocar o time com 3 zagueiros e certamente alguém cantou para ele que no Maracanã, quando o Atlético fez um ótimo jogo contra o Flamengo, o meio de campo tinha Igor Gomes, Alan Franco e também o Gabriel Menino. Foi um meio de campo forte. Só que tem um detalhe, lá o Gustavo Scarpa, ele foi o quê? Ele foi um lateral esquerdo, porque o Guilherme Arana não estava à disposição do técnico Cuca. Então, isso tudo pode ter sido falado para o Sampaoli, para ele ter uma base, ou até mesmo ele viu o jogo, né? Porque ele já mora no Brasil. Ele certamente viu esse Atlético e Flamengo pela fase anterior da Copa do Brasil. Mas eu não achei nada demais. São jogadores que o Cuca estava escalando aí. O Igor Gomes virou praticamente um 12º jogador dele. Você vai falar que é invenção do Sampaoli? Gabriel Menino era titular. Se ele jogasse na lateral direita, talvez ele tivesse até atuado melhor. Eu sempre falei aqui, Gabriel Menino, ele chegou à seleção brasileira jogando como lateral direito pelo Palmeiras. Luxemburgo, né? E o Luxemburgo era o técnico dele. Então eu não vi nada demais e campanhas contra essas aí sempre vão existir. E quanto à minha paciência com o Sampaoli, é o seguinte, por mais que eu goste dele, e se começar a perder os jogos, vai tomar cacete do mesmo jeito. Normal. Isso aí, ó. Tá. Aliás, pra gente fechar a enquete aí, ó, já fechamos, né? O Galo ainda conseguirá buscar o título da Sul-Americana? Não, 66%, sim, 34%. Tá aí, então, resultado da enquete. Um abraço pro Lucas, pro Zuriel, Luiz, pro Breno, Dona Rosa, o Gui. Luiz Cláudio Oliveira, tá ligado aqui no Tempo Esporte. Um abraço pra você, Luiz. O Seabra. Breno também tá aqui com a gente. Eu tenho até aqui um gráfico, né, com a estratégia do jogo lá do Maracanã. Veja você, que o Atlético ele joga com 3 zagueiros, porque o Saravia estava naquele jogo. Saravia, Lianco e Júnior Alonso. Aí o Franco com o Menino e com o Igor Gomes. Aí o Scarpa como ala pela esquerda, o Rony um pouco mais pela direita, aliás, um bololô no meio e com o Hulk mais centralizado. Foi esse o Atlético. E o Coelho, na maior parte do tempo, ele vinha centralizado. Não vou falar por dentro, porque a quinta série é demais. Nossa Senhora. Lá ele, né? Lá Mas, ele. de qualquer maneira, é isso aí. Lélio. Eu não tô entendendo porque... igual o Jaime Júnior, citando o nome dele. Ele no jogo, no primeiro jogo, o Atlético dá muito chutão. Aí ontem o Atlético tá tocando. Mas você tá querendo o quê, Jaime Júnior? Só fazer raiva? Vai tocar mais. Ô, Lélio, só queria uma palavrinha sua também. Eu vi uma certa comoção, né? Uns xingamentos em relação ao Sampaoli. Ele colocou o Coelho de ala direito. Explica pra eles também, Lélio, que com o Cuca, nas 3 últimas partidas foi assim. Exatamente. Ele colocou o Coelho por ali. O Coelho fez gol, né? Contra o Godoy Cruz, salvo engano. Isso mesmo, gol de empate na Arena MRV.
Tava pela direita, Lélio. Exatamente. Ele faz o gol que determina que a parada que o Atlético não perdesse, né? Aqui dentro de casa, para ir decidir o jogo lá na Argentina. E o Atlético vira o jogo aqui contra o Godoy Cruz. Mas é só para lembrar que na hora do sufoco, o Cuca cansou de fazer isso, fez contra o Godoy Cruz, fez contra o Flamengo também, se eu não estiver enganado. Contra o Grêmio. Contra o Grêmio ele fez também, então nenhuma surpresa. E o próprio Coelho, de viva voz aqui, né, no Tempo Esportes, ele foi entrevistado e disse: eu também posso jogar como ala direito. E a característica dele foi aproveitada. Ponto final. Eu só queria mandar Então é porque falaram que já o professor Pardal e não sei o quê. Pera aí, pô. Me ajuda aí, né? Calma, né? Torcedores, calma. Vou só mandar um abraço aqui pro Will Neves, viu, ô Daniel Seabra, direto de Sydney, na Austrália, porque outro dia você e Lélio Gustavo tentaram me jogar os leões colocando lá o endereço da minha rede social. @_Leandro Colombo. Então você esperava que a galera fosse pra cima de mim. Claro. Aí o Will Neves mandou essa grande mensagem aqui. Olá, Leandro. Olá, Leandro. Tudo bem? Acompanhe seu trabalho daqui de Sydney, da Austrália. E acabei de ouvir o Seabra comentar que você é de Itabira. Muito bom ver um conterrâneo progredindo. #chupa Seabra. Um abraço pro Sidney. Olha o outro Itabira aí, ó. Olha lá. Um abraço pro Você tá rindo de quê? Que você também falou a mesma coisa aí, ó. Mas ele agrediu a você, não a mim. Agride. Aliás, um abraço pro Will e pra toda a galera da Galo Austrália que disseram, viu, Seabra? A próxima vez que o Will estiver aqui, vai trazer uma camisa do Galo pro pai aqui, tá? Ah, é? É, lá da Galo Austrália. Ah, ele vai trazer uma camisa do Galo da Austrália pra você? Galo Austrália, do consulado de lá. Achei que ele ia trazer uma camisa do Atlético. Entendeu um pouquinho de Ele geografia. é o dono do perfil Galo Austrália ou não? Vou perguntar, viu, Lélio? boa É uma boa pergunta, pergunta. É, mas um grande abraço pro Will e pra toda a galera lá. E do outro lado do mundo, hein, Seabra, nos acompanhando enquanto você achou que eu seria xingado. Ah, o Léo Campos ali, ó. Ah, Léozinho, tá aí, firme e forte, né? De novo? De novo. Nossa. Ô, Leandro Colombo, deixa eu te perguntar, mais ou menos o que eu perguntei pro Léo. Se a gente pegar esses jogadores aí que o Sampaoli lançou ontem, né? Vamos dizer assim, o Fausto Vera, o Igor Gomes, Gabriel Menino, principalmente Fausto Vera e tal. Você gostou de algum deles ontem? Ele lançou um pouco mais o Fausto Vera, mas mesmo assim se atrapalhou com a bola em alguns momentos, viu, Seabra? Ele me preocupou em algumas oportunidades ali como aquele zagueiro central. De qualquer maneira, quando a bola esteve no chão, ele ajudou. Acho que ele ajudou aos outros dois defensores. Desses que ele lançou, confesso que fiquei decepcionado com a maioria. O que eu gostei, de fato, até comentei isso na transmissão, é muito pouco, não dá para exaltar, porque o Alonso principalmente vem de uma sequência muito ruim, mas já mostrou alguma coisinha, mais segurança com o Sampaoli, e eu gostei de fato do Alexander. Então, até numa outra declaração, Seabra, ontem o Sampaoli meio que deixou claro que o Alan Franco não foi titular porque ele tinha acabado de jogar pelo Equador. Ele falou, não estava Alan Franco, não tinha condições de jogar, e eu precisava de alguém para jogar com o Alexander, palavras do Sampaoli. Então, ao que tudo indica, Franco e Alexander são mais dois caras da confiança do meio campo dele. Não achei também nenhum absurdo, Daniel Seabra, até porque se você for olhar, via de regra, o Cruzeiro tem 4 meio-campistas. Talvez também tenha tentado espelhar a marcação o Sampaoli nesse sentido. O Cruzeiro joga com o Christian pela direita, é verdade, mas é o meio-campista. Então, a atuação coletiva do Atlético foi decepcionante. Eu não acho que passa, como também o Sampaoli falou, por nomes, mas por uma atitude coletiva do time. E aí, o Leandro Colombo, ele foi no, como diria antigamente, né, da época do Seabra, ele foi no âmago da questão. O cerne. O cerne. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte... Época do Seabra, eu fui estagiário do cara, o cara fala um negócio desse. Mas agora, falando sério, isso aí que o Colombo disse agora, cara, faz com que todo esse chilique caia por terra. Primeiro, ele pensou taticamente. Segundo, você acha que estava jogando contra quem? Estava jogando contra o Cruzeiro no Mineirão e o Cruzeiro com vantagem, sabe? Então você tinha que pensar também taticamente. E foi o que ele pensou e tentou fazer. Porque com o meio de campo aberto, lá na arena, a gente viu o desastre que foi. Porque o time tinha feito um bom primeiro tempo e cai tudo por terra porque deixaram o Fabrício Bruno desfilar no meio de campo até a entrada da grande área e soltar aquele petardo e praticamente definir o confronto já com aquele gol.
Ô, Colombo, Betinho Marcos, um abraço pro Grande Betinho. Marcos. Grande Betinho? Grande. Grande Betinho. Ele falou aqui, ó, fala Colombo, o Will já me deu essa camisa do Galo Austrália. Chupa, Colombo. Ixi. Gostou? Ele prefere o Betinho do que eu antes. Aí eu já não sei. Você não é conterrâneo dele não, viu, Betinho? Eu sou. Um abraço pra você. Resolve. Um abraço pro... Betinho é um craque, tá? A Betinho é figuraça, tá Aliás, sempre com a gente. soltou um posicionamento interessante ontem que eu compartilho muito, só pra deixar claro aqui. Disse que esperava mais do Paulo Brax, do atleticano Paulo Brax, que frequenta a arquibancada. Acho que seria interessante uma palavra no pós-clássico, por que não um 4-0 desfavorável, na hora de o Paulo Brax mostrar mais porque que entende de Atlético, Seabra. Ninguém falou ontem. Isso mesmo. Ninguém falou além do São Paulo, né? Não. Não. E aqui, e desde de que antes também, eu pedi a cabeça do Cuca, mas eu nunca deixei o nome do Paulo Brax de lado, não. Cobrando o zagueiro, cobrando o volante, o porquê de ter contratado um zagueiro contundido, que não podia estar em campo e liberando o outro para o Fluminense, enfim. Até o Cristiano Vin Diesel, ele fala aqui, o dono do perfil e presidente da Galo Austrália é o Joe. Valeu, Cristiano Vin Diesel. O Joe.